volta com o programa Abrindo a Bíblia na Rede Mundo Maior. E hoje, agora temos mais um e-mail aqui de Georges Portos Cheles. Olá, Severino Celestino. Meu nome é Georges Portos Cheles, moro na cidade de Potiraguá, na Bahia. Sou espírita aqui no Centro Espírita Irmão Olímpio. Assisto sempre seus programas pela internet e sempre gravo e passo aqui no centro para meus irmãos. Meu caro Severino, queria que o senhor falasse um programa sobre a diferença do espiritismo e da Umbanda, porque aqui na minha cidade o espiritismo é visto como Umbanda, porque as pessoas aqui são pouquíssimas informadas. E são aquelas pessoas mais velhas que não conhecem, não procuram conhecer e ficam falando para os mais novos o errado da nossa doutrina. E por isso espero que este programa, para assim poder gravar e mostrar alguns destas pessoas, porque com a explicação do senhor é muito mais fácil. Fique com Deus. Olha, George, muito boa o teu e-mail. Vou fazer um programa praticamente só sobre isso, mas eu queria só adiantar para você o seguinte. O Espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. A Umbanda é uma religião brasileira, criada por um carioca, não sei se é bem carioca, mas foi criada no Rio de Janeiro. E a Umbanda, ela tem uma corrente, a Umbanda tem mediunidade ou mediunismo, mas nós não temos nenhum preconceito com religião nenhuma. Mas Umbanda é uma coisa, Espiritismo é outra. A Umbanda cultua os seus espíritos com imagens, dá nome aos santos da Igreja Católica, São Jorge, Iemanjá, que é Maria, Nossa Senhora da Conceição. Então eles possuem um sincretismo religioso que, com todo respeito, é totalmente respeitável, porém não é espiritismo. O espiritismo não tem hierarquia religiosa, não tem sacerdote, não tem altar, não tem andor, não tem santo, não tem vela, não tem cromoterapia, não tem incenso. O espiritismo é, resumindo, o evangelho redivivo de Jesus. O espiritismo vê Deus como ser supremo, o espiritismo acredita ou aceita e explica a imortalidade da alma, o espiritismo explica a reencarnação, o espiritismo explica a lei de causa e efeito. Então o espiritismo foi codificado pelo francês, o pedagogo, discípulo de Pestalozzi, Denisard Rivaio, conhecido como Hipólito Léon Denisard Rivaio, que teve pseudônimo de Allan Kardec. E criou a codificação da doutrina em 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, onde está a filosofia da doutrina, que fala da reforma íntima. Depois, o Livro dos Médiuns, que explica cientificamente os fenômenos mediúnicos que envolvem o ser humano. Depois tem o Evangelho, que é o código moral da doutrina, onde Kardec pegou todo o ensino moral de Jesus, explicou sob o auxílio do Espírito que o assistiu, que mostrou e interpretou com uma gama de outros espíritos toda a essência do ensino moral de Jesus, que está no Evangelho, 3ª obra. A 4ª obra chama-se Céu e Inferno, a justiça divina, mostrando, que Kardec mostra que nem existe céu, nem inferno, nem purgatório. Existe colheita pessoal e infalível. E por último, a 5ª obra básica científica excelente, que é a Gênese. Então, o Espiritismo está centralizado nesse chamado Pentateuco kardeciano, que não cultua santo, nem imagem, nem sacerdote, nem procissão, nem missa. É a reforma interior e a prática do bem e do amor, aquele que lhe cerca. Isso é Espiritismo. A Umbanda já tem outro contexto. É considerado por muitos estudiosos como um culto afro-brasileiro, onde eles deram outros nomes àquelas imagens que a igreja dá aos seus santos, e aí cultuam também, como a doutrina espírita, uma mediunidade, mas tem terreiro, tem outros tipos de
de procedimentos e de culto que não tem absolutamente nada a ver com o Espiritismo. Respeitamos, mas Espiritismo é Espiritismo, Umbanda é Umbanda. Nós vamos ainda aprofundar isso, que eu acho importante, George. Mas por hoje, só para você ter uma ideia, é isso que eu tinha para explicar para você. Nós temos ainda um outro e-mail aqui de André Melo. Ele diz assim: querido professor, quero somente agradecer pelo esclarecimento que enriquece a todos os irmãos. Queria entender melhor sobre as curas mediúnicas e se os nossos atos em outras vidas podem provocar determinados tipos de doença, como o câncer, e se os maus pensamentos também influenciariam. Vejo todos os programas. Obrigado, professor, e a Rede Mundo Maior. Paz e saúde para todos. André Melo, de Fortaleza, Ceará. André, esse seu e-mail, ele é realmente muito importante porque você coloca muitas questões num e-mail só. Você começa dizendo assim: queria entender melhor sobre as curas mediúnicas e se os nossos atos em outras vidas podem provocar determinado tipo de doença, como câncer e os maus pensamentos, e se os maus pensamentos também influenciariam. Claro, é um conjunto. A cura mediúnica, veja bem, o que muitas vezes a gente chama de cura mediúnica, nós consideramos um restabelecimento do fluido perispiritual. Porque nós temos basicamente 3 circulações no nosso corpo. A circulação sanguínea, a circulação linfática e a circulação, que eu poderia dizer a você, fluídica. Então essas 3 circulações determinam a harmonia do corpo físico. Logicamente, sem levar em consideração aqui, mas que tem uma influência muito grande, é a questão da mente. Tudo isso é regido por um órgão chamado cérebro, que constitui o sistema nervoso central e periférico do nosso corpo. Então, em torno disso aí, tem muita coisa a ser comentada. Você sabe que muitas doenças são causadas por nós mesmos. E muitas doenças nós trazemos como causas, como sementes plantadas numa vida anterior. Então não é uma coisa tão simples de se separar, mas eu vou tentar nessa terceira parte do nosso programa que vem aí, não é isso, Bob? Nós vamos para a terceira ou é a segunda? Bob está em dúvida, mas vamos ver. O que falta do nosso programa, nós vamos tentar, porque agora eu tenho a impressão que é a segunda. Ele está achando que é a primeira, mas tudo bem. Então nós vamos ver o que é que falta e na terceira ou na segunda parte do nosso programa, nós vamos aprofundar. Não saia daí que nós retornaremos num minuto só. Inclusive dizendo em que parte do programa nós estaremos. Até já.